Querida comunidade aqui reunida, a você que nos acompanha pelas redes sociais, pela rádio, estamos iniciando com toda a igreja esta Semana Santa. A Semana Santa é para nós cristãos a grande semana, a centralidade de tudo. Celebrarmos a Semana Santa, celebrarmos a Páscoa de Jesus, é verdadeiramente celebrar o mistério central da nossa fé. Por isso, sempre digo, a Semana Santa é o grande momento de participarmos, de rezarmos, de estarmos com Jesus e fazermos também o nosso caminho. A celebração de hoje, chamada Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, nós temos estes dois grandes momentos. O início que fizemos, festivo, Jesus sendo acolhido, com gritos de hosana, bendito que vem em nome do Senhor, as pessoas tirando seus mantos, colocando sobre o caminho, sobre o jumentinho, para que ele pudesse entrar em Jerusalém, sua cidade. Ele é acolhido como rei. Ele é acolhido como aquele Messias esperado. Depois, a segunda parte da liturgia, toda a liturgia da palavra que nós ouvimos, ela nos dá um outro tom, podemos assim dizer. A celebração passa a ser a contemplação do mistério da entrega. O servo sofredor que vai nos lembrar Isaías. Aquele que passa por suas dificuldades, provações, uma entrega total até o fim por ser obediente a Deus. O profeta Isaías nos diz na primeira leitura, palavras de conforto, ele me desperta cada manhã e me excita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor deu-me língua, abriu-me os ouvidos, não lhe resisti e nem voltei atrás. A comunidade cristã, lendo esse trecho como os 3 cantos de Isaías do servo sofredor, vê em Jesus, aquele que foi até o fim, não voltou atrás. Abraçou com obediência a promessa. Abraçou com obediência a proposta de Jesus. E o que ele fez? Ofereceu as costas para lhe baterem, a face para lhe arrancarem a barba, não desviou o rosto de bofetões e cusparadas. Por que o Senhor passou por esta tão grande humilhação? Ele, sendo Deus, não precisava. A gente pode até pensar, por que Jesus se sujeitou a isto? Se sujeitou porque Ele nos ama. Primeiro, porque é obediente ao Pai. O Senhor lhe deu uma missão: salvar a humanidade, revelar o rosto misericordioso do Pai aos homens e mulheres pecadores. E ele foi. E ele veio. E ele se fez um de nós até o fim. E ele confiou: o Senhor é o meu auxiliador. O Senhor não me deixou abater o ânimo. O Senhor esteve com ele até o fim. E o Senhor Jesus soube e disse sim a este momento, que nós contemplamos na narrativa da paixão, segundo Marcos, que nós ouvimos. Na sexta-feira vamos meditar uma leitura ainda maior, mas vimos que Marcos coloca Jesus aqui num silêncio quase total. Tem 2 frases apenas no seu momento do julgamento. Quando ele é perguntado se ele é rei, e ele diz: tu o dizes.
a Pilatos. E depois do alto da cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus, ele não gritou, ele não desceu da cruz, ele não abandonou, ele não reclamou, ele foi até o fim. Foi até o fim e diz Paulo, num canto tão bonito, num hino cristológico do texto que ouvimos da carta aos Filipenses, Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez do ser igual a Deus uma usurpação. Ele foi até o final. Sendo Deus, ele se esvaziou de si mesmo. Sendo Deus Todo-Poderoso, ele aceitou o peso da cruz. Esvaziou-se de si, tornou-se igual aos homens e foi até o fim, obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, o Senhor ensina muito. E por isso não deixemos de participar dessa semana, aprendamos com o Senhor, fortalecendo a nossa vida, pois Ele nos momentos de desespero, poderíamos pensar, quais são as cruzes nossas? Os momentos nossos que talvez sentimos titubear a nossa fé, quando colocamos em dúvida a minha fé, a fé do outro, quando algo que acontece pode até nos fazer mal. Quantas situações talvez de desespero na nossa vida, situações que nós caminhamos também como um grande calvário, de dor, de doença, de tratamentos, de tristezas, alguns até numa depressão profunda. E o Senhor nos ensina a confiar, a elevar o olhar para o Pai e dizer: meu Deus, esteja comigo. O Senhor Jesus nos ensina a olhar em direção ao Pai e querer com Ele chegarmos à eternidade. O Senhor não quer perder nenhum de nós. E por isso Deus o exaltou acima de tudo. Deus o fez filho e cuidou desse filho até o fim. E Paulo vai dizer: e o seu nome será elevado. E o Senhor o ressuscitou, e todo joelho se dobrará no céu e na terra, pois é o Senhor, é o nosso Deus. Ele tem o poder. Toda língua vai proclamar Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Acreditemos nisso, meus irmãos. Vamos caminhar com Jesus, enfrentando o nosso Calvário, carregando nossa cruz. O Senhor nos ajuda. O Senhor é a força, a fortaleza, o ânimo no nosso desânimo, no nosso cansaço. Ele é o abraço que nos levanta. Nos momentos de tristeza, Ele vem com a sua graça nos consolar, nos confortar, enxugar nossas lágrimas. É o Senhor, é o Cristo. E Ele vem também para transformar nossos corações. Homens e mulheres, convertei os vossos corações para o Senhor. Convertei-vos para o amor. Convertei-vos para a solidariedade. Convertei-vos ao Senhor Jesus. Como aqueles homens que ali aos pés da cruz o crucificaram, ficaram com ele até o final para conferir se ele estava morto, até o último momento. Mas eles também puderam professar a fé. Na verdade, esse homem era filho de Deus. Que façamos o nosso caminho, que demos firmemente o nosso passo,
e confiemos, é o Senhor que vem para nos salvar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.